Na ficção científica, encontramos as maneiras mais improváveis de como acontecerá o fim do mundo. Mas, na realidade, os cientistas refletem sobre as possíveis catástrofes em escala global que têm potencial de dizimar a humanidade ou boa parte dela. De um lado, existem alguns eventos que podem ser diretamente conduzidos pela nossa própria espécie, como é o caso de uma guerra nuclear. A história nos mostra que isso não seria tão difícil de acontecer, e de outro, encontramos os perigos naturais, como os provocados pelas mudanças climáticas já em curso. Quer saber mais sobre estes vídeos? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos este vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então confira agora, algo inexplicável está acontecendo em todo o mundo. Divisão da África. Uma fissura com quilômetros de comprimento na África Ocidental pode causar a separação do chamado chifre da África do resto do continente. A abertura ininterrupta do chão de um pequeno vilarejo no sudoeste do Quênia é potencial responsável por um fenômeno histórico. Com 10 quilômetros de extensão, por volta de 15 metros de profundidade e 20 de largura, a cratera já causou estragos no país, destruindo inclusive a estrada que liga Narok à capital Nairobi e causando evacuação de alguns moradores. Segundo os geólogos, a fenda ligada a uma falha tectônica chamada de Vale do Rift pode dividir a África em duas daqui a alguns milhões de anos, afastando a possibilidade de emergência. Carlo Dogliani, presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, diz que nos próximos 20 milhões ou 30 milhões de anos pode ser criado um novo oceano. Afirmou em entrevista publicada na agência ANSA. O chifre da África inclui a Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Espuma. Em 2020, os moradores do litoral de Queensland, na costa nordeste da Austrália, se depararam com um fenômeno curioso provocado pelas fortes tempestades que atingem o país. As praias da Costa Dourada amanheceram cobertas com uma grossa camada de espuma do mar arrastada pelo mau tempo, que cobre a região com chuvas e ventos fortes. Tempestade de areia. No ano passado, Pequim e boa parte do norte da China foram atingidos pela pior tempestade de areia da última década. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, e se espalhou para as províncias de Gansu, Jiangxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica em Pequim, onde o índice oficial da qualidade do ar atingiu o nível máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas por metro cúbico em 6 partes da cidade. Para efeito de comparação, um bom índice entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Os moradores da capital foram fotografados usando óculos, máscaras e redes de cabelo para se protegerem da espessa poeira marrom. Tornados. Em 2011, cinegrafistas de TV captaram em voo de helicóptero imagens impressionantes de uma série de tornados no litoral do estado de Nova Gales do Sul, no oeste da Austrália. Segundo a emissora Channel 7, cada tromba d'água atingiu até 600 metros de altura. Ao se aproximar da Terra, elas se dissiparam. Enquanto o litoral assistia ao fenômeno da natureza, outras partes do estado sofreram com fortes chuvas e ventos. Cachoeiras chegaram a voar para trás. As tempestades provocaram inundações e engarrafamentos em Sydney. Vento furioso. Um vídeo que circula na web mostra uma cena inusitada em Londres. Pelas imagens, é possível ver pedestres sendo levados pelos fortes ventos da tempestade Eunice, que, segundo o Daily Star, chegam a 130 km por hora. Nas imagens, é possível ver um homem caindo no chão. Após ser empurrado pelo vento, ele ainda chegou a ser amparado por uma pessoa. Em seguida, um segundo tenta atravessar a rua, mas é levado pela força do vento. Na época, na capital britânica, alguns parques foram fechados e a famosa roda gigante London Eye
parou de receber visitantes. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, Met Office, o fenômeno pode causar distúrbios significativos, com ventos que podem chegar aos 145 km por hora. Os fortes ventos também levaram ao fechamento das estradas, ferrovias e pontes, além de atrasos ou cancelamentos de ônibus, trens e balsas. Granizos gigantes. O recorde de maior pedra de granizo já registrada na Austrália pode ter sido batido. Acreditam meteorologistas do país. Os profissionais dizem que há chance de recorde depois que pedras gigantes de gelo atingiram Ialboró, ao norte de Mackay, no ano passado, quebrando para-brisas e chamando a atenção de profissionais da meteorologia no mundo inteiro. O recorde oficial de maior pedra de granizo até então na Austrália era de 14 centímetros. O Bureau of Meteorology, órgão oficial de meteorologia da Austrália, informou estar investigando os relatos das pedras gigantes e disse ter visto imagens confiáveis de granizo medindo até 16 centímetros de diâmetro, com relatos de até 18 centímetros, o que supera o recorde anterior de 14 centímetros, estabelecido nos subúrbios do sudoeste de Brisbane, nesta mesma época do ano, em 2020. As redes sociais foram inundadas com imagens de pedras de granizo, algumas claramente maiores do que a mão de um adulto. Isso não é granizo, isso é mais como uma geladeira, escreveu Karen Gillick na sua página do Facebook. Pássaros. Um incidente trágico e curioso aconteceu em Cáltemo, na região norte da cidade do México, recentemente. Centenas de pássaros caíram do céu na rua e em cima das casas, e muitos deles morreram na queda. O momento do fenômeno foi registrado por uma câmera de segurança. Na gravação, uma grande nuvem de pássaros da espécie graúna de cabeça amarela cai misteriosamente. O registro foi parar nas redes sociais e viralizou. De acordo com um veterinário local, as aves, que costumam migrar para o norte do Canadá e o norte do México por conta do frio, os pássaros podem ter ficado desorientados após ter inalado uma fumaça tóxica, vinda de um prédio ou por causa de cabos de alta tensão. Enchentes. Dom Pedro II, durante os anos de 1861 e 1862, já falava sobre a falta de ações do poder público para evitar e enfrentar as enchentes que ocorriam no Brasil Império. Na época, o monarca escreveu sobre as chuvas que duravam dias e suas consequências em seu diário de viagens, onde também abordou especificamente a cidade de Petrópolis e os problemas em sua estrutura. Imagens fortes, cenas que lembram um filme de ficção, a fúria das águas numa chuva que há 90 anos não acontecia, tamanha brutalidade da natureza em um espaço curto de tempo, destruindo vidas e a história de uma cidade histórica. A cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, foi devastada por águas sem controle, que pareciam ondas do mar, atingindo alturas acima de 3 metros, não poupando nada que estivesse pela frente. Erupção. O vulcão cuja majestosa silhueta domina o leste da Sicília, e em particular a cidade portuária da Catânia, formou rios de lava e uma nuvem de fumaça. As cinzas se estenderam por mais de 10 quilômetros. De acordo com a Defesa Civil da Sicília, elas cobriram vários centros urbanos da região, atingindo sobretudo as cidades de Milo e Acciariale. Entre os vulcões ativos da Europa, localizados na costa leste da Sicília, o Etna tem 3.357 metros de altitude e registra erupções frequentes há cerca de 500 mil anos. Explosão do mar. Uma grande explosão em meio ao Mar Cáspio chamou a atenção do mundo desde o ano passado. Inicialmente, pensava-se que a grande coluna de fogo estivesse relacionada à plataforma de petróleo e gás de Azerbaijão, localizada a 10 quilômetros dali. No entanto, análises posteriores concluíram que, na verdade, não passava de um fenômeno natural conhecido como vulcão de lama. Vulcões de lama, embora não sejam tão comuns assim, são formados no subsolo e expelem um grande volume de água, minerais e gases inflamáveis que podem ser acessos por faíscas de rochas que se movimentam rapidamente durante a erupção. E foi exatamente isto que aconteceu no Mar Cáspio.
Imediatamente, as autoridades locais suspeitaram de algum acidente em uma das muitas plataformas de gás e petróleo da região. Mas a Companhia de Petróleo Estatal da República do Azerbaijão garantiu que não foi isso. Estima-se que dos 1.000 vulcões de lama conhecidos da Terra, cerca de 400 estão localizados no Azerbaijão. Não é à toa que a abundância de reservas de petróleo e gás deram ao país o apelido de Terra do Fogo. Segundo Mark Tingey, geofísico e especialista em vulcões da Universidade de Adelaide, os vulcões de lama do Azerbaijão são alguns dos maiores e mais violentos do mundo. Mas e aí, curiosos? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha e compartilha para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Uma Curiosidade. Que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela, você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!